pessoal, tudo certo? Depois de um pequeno intervalo aí por conta da data FIFA, estamos de volta porque é meio de semana, quarta-feira, começa mais uma rodada de Brasileirão e também do Cartola, né? 34ª rodada na área e a última, meus amigos, veio aquela mitada do ano, hein? Pô, que orgulho, irmão. Papo reto. Pô, fiquei muito feliz. 112,95 pontos. Nossa melhor rodada, com certeza. Todas as dicas deram certas. Emanuel Martins, a nossa ousadia da rodada, passou dos 15 pontos. Yuri Alberto, tão criticado, marcou gol de novo, fez mais de 11 pontos. Fechamos a defesa do Botafogo. O Botafogo, embora tenha deixado a desejar no ataque, não sofreu gols, então mantivemos todo o SG, rodada para comemorar e para prestar atenção aqui nas nossas dicas, né? Dessa vez deu boa, mas chega de papo furado, né? Já ficou para trás, temos que olhar para frente. Então vamos logo pro que interessa nesse vídeo, que são as dicas da 34ª rodada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KTO e um pequeno detalhe. 34ª rodada com apenas 9 jogos valendo. Fluminense contra Fortaleza na sexta-feira está fora do Cartola. Dito isso, vamos começar então as dicas com o Everton no gol, né? O goleiro do Palmeiras, confronto contra o Bahia, Palmeiras brigando pelo título. E temos a questão do Everton ser um dos melhores goleiros do Cartola. São 104 defesas no total. Além disso, em 31 jogos, ele manteve 14 SGs. Desses 14 SGs, 7 como visitante. E o Palmeiras joga em Salvador contra o Bahia. O Bahia deve ir para cima porque vem em mau momento, vem com tropeços. Deve buscar pressionar o Palmeiras para buscar a recuperação de olho em G8 de Libertadores. Então vai atacar, vai pressionar e o Everton pode trabalhar, né? Mantendo essa boa média de SG fora de casa e a sua média de 3 defesas por jogo, aí podemos contar uns 8, 9 pontos para o goleiro do Palmeiras de repente. Por isso, nossa dica segue com o Everton, embora ele tenha deixado a desejar nos últimos jogos. É a última chance, hein, o Everton, mas segue no nosso gol aqui na rodada. Para a zaga, o Gel do Internacional. Internacional que recebe o Vasco, Inter também muito bem na arrancada, de olho no G4, ainda com pequenas chances de título, mas o foco é garantir essa vaga direto na fase de grupos da Libertadores. E o Gugel tem poucos jogos no Brasileirão, são apenas 6 partidas, mas já manteve 2 SGs, são 4 desarmes, finalizações, além disso já deu uma assistência. E em 6 jogos, em 2 deles, ele passou dos 10 pontos, mitou em 2 partidas, jogando no Beira-Rio, que é o palco do jogo do Inter contra o Vasco. Então por isso apostando nesse SG, porque o Vasco vem em uma fase, né? Não marcou nos últimos 2 jogos, por exemplo, vem tendo dificuldade ofensiva, então com esse agravante do Vasco ofensivamente, o Inter jogando em casa numa boa arrancada, lembrando que o Inter nos últimos 14 jogos são 10 vitórias e 4 empates, então nós vamos confiar no zagueiro do Colorado. E seguindo aqui com o Internacional, na dica do meio campo agora, Alan Patrick. O Alan Patrick vem numa fase excepcional. Nos últimos 7 jogos valendo para Cartola, são 5 gols e 1 assistência. Ou seja, ele tem 6 gols no campeonato todo, sendo 5 nesses últimos 7 jogos. Vem crescente nesse momento bom do Internacional. O Inter, como a gente falou, briga por G4, briga, quem sabe, com uma chance remota de título, mas vem muito bem no campeonato nessa arrancada com o Roger Machado. E o Alan Patrick é o grande ponto expoente desse time. É o cara ofensivo, é o cara que finaliza de fora da área, de dentro da área. Também é um jogador que ajuda na marcação, tem vários desarmes na partida, então isso também é muito importante para o Cartola. E aí é importante ressaltar que o Vasco, adversário do Inter, vem numa má fase, principalmente defensiva. Nos últimos 3 jogos, por exemplo, sofreu 10 gols. Além disso, nos últimos 8 jogos, só não sofreu gol em uma partida. O Vasco defensivamente vem muito mal. E o Inter nessa crescente, no bom momento do campeonato, jogando em casa, é muito favorável para o Alan Patrick, como a gente falou aqui, é um cara decisivo e também é cobrador de pênalti, cobrador de bola parada nesse Colorado. Então tem tudo para arrematar várias vezes ao gol e se acertar ali, um golzinho já são 8 pontos. Para passar dos 10 pontos de novo, tem muitas condições. Então por isso, nossa dica é Alan Patrick do Internacional. E para o ataque, vamos manter ele, né? Seguimos com Yuri Alberto do Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Yuri Alberto marcou 6 gols no Brasileirão. Ele já tem 10 no campeonato, tá brigando pela artilharia, tem 2 a menos que o Estevão. Então é um jogador que tá de olho na ponta e o Yuri Alberto, como a gente falou nos últimos vídeos, se transformou com esse time do Ramon Dias, marcou gol direto, a gente contando Copa do Brasil e Sul-Americana. São 10 gols nos últimos 10 jogos, além disso ele tem 4 assistências nesse Campeonato Brasileiro, é um jogador decisivo, já são 26 gols ao longo da temporada, uma média de mais ou menos 1 gol a cada 2 jogos, e vindo nessa boa fase, o Corinthians agora olhando menos para a zona de rebaixamento, e olhando mais para cima, olhando quem sabe para uma pré-Libertadores, o Yuri Alberto vai ser decisivo. Além disso, o Cruzeiro também vem em derrocada, o Cruzeiro vem sofrendo muitos gols nas partidas, sofreu gols constantemente, então é um time que precisa prestar atenção defensivamente porque vem preocupando, e claro, o Corinthians não tem nada a ver com isso, o Yuri Alberto é um grande nome para essa rodada.
E o nosso capitão é o cara do Cartola nos últimos jogos. Estamos falando dele, Garro do Corinthians. O Garro vem em uma fase excepcional no jogo contra o Vitória, na vitória por 2-1 do Corinthians. Ele deu passe para os 2 gols, estava no nosso time nessa última rodada e vai se repetir agora. Só que agora, né, com a faixa de capitão no braço, porque o Garro tá demais. Nos últimos 4 jogos, em 3, ele passou dos 12 pontos. E o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena. E jogando como mandante, a média do Galo, que é de 7 pontos ao longo do campeonato inteiro, chega a quase 10. Isso porque dos últimos 5 jogos na Neoquímica Arena, em 4, passou dos 14 pontos. O Galo vem fazendo gol e dando assistência assim absurdamente. São 7 gols e 9 assistências. Ele tem uma participação de gol melhor do que uma a cada 2 jogos. Então o Garro cresceu muito também com o Ramon Dias, assim como o Yuri Alberto. Vem muito bem, esses scouts decisivos fazem muita diferença. Essa média de mais de 12, 14 pontos nos últimos jogos é gritante, virou o melhor jogador do Cartola das últimas 3, 4 rodadas. Por isso, além de estar no nosso time, é faixa de capitão no braço do Garro. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer. Mano, eu juro por Deus. É bagulho de ter que ter remédio controlado, cara. Bagulho de ter que ter remédio controlado, cara. Tô falando sério. É o lateral direito Matheus Alexandre do Cuiabá. Cuiabá que recebe o Flamengo. Aí você olha assim, pô, tá ficando maluco, né? Realmente, se a gente olhar na tabela, o Cuiabá vice-lanterna. Flamengo, embora tenha ganho a Copa do Brasil, já tem a vaga na Libertadores garantida. Tá ali sonhando com o G4, com chances mínimas de título brasileiro. Mas o confronto é bom pro Matheus Alexandre. Vamos explicar aqui. Nos últimos 7 jogos do Brasileirão, o Cuiabá não sofreu gols em 5. Embora esteja na zona de rebaixamento, não vença faz tempo e é um virtual rebaixado, a defesa do Cuiabá vem dando conta do recado. Só 2 gols sofridos nos últimos 7 jogos. E nesses 7 jogos, o Matheus Alexandre jogou em 6. E desses 6, em 5, passou dos 5 pontos. Ou seja, o SG claro que fez a diferença, mas teve jogo que ele passou dos 10 pontos e nos últimos 2 jogos passou dos 7 pontos. Então ele vem com uma regularidade muito boa, claro que depende do scout do saldo de gols, só que o Flamengo vem pra cima. O Flamengo é um time que joga em velocidade e pode facilitar a questão de desarmes do Matheus Alexandre. E aí, pra gente fugir desse recorte recente, o Matheus Alexandre tem 22 jogos no Cartola e são 47 desarmes. Uma média superior a 2 desarmes por jogo. Se nós considerarmos só esse scout, ele já vai passar dos 2, 3 pontos só nessa questão sem SG. Se o Flamengo tem dificuldade de marcar gols, como foi por exemplo contra o Atlético Mineiro, que ficou no 0-0, ele tem aí 8 pontos, vai manter a média dos últimos 2 jogos. E como é uma rodada com poucas opções laterais, muitos laterais importantes vindo de data FIFA, talvez não joguem, laterais de Fortaleza e Fluminense estão fora do jogo, laterais suspensos, como é o caso do Bernabé, então a questão aí é falta opção. O Matheus Alexandre parece que se encaixa bem, então tá aí a nossa ousadia da rodada, Matheus Alexandre, lateral do Cuiabá. E tá aqui o nosso time completo, e lembrando que essa rodada ela tem um fechamento de horário diferente. Presta atenção, o mercado fecha na quarta-feira às 10h59 da manhã, 11 horas da manhã de quarta-feira, feriadão, tem bola rolando para Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Então ao longo de toda a quarta-feira tem jogo desde a manhã até a noite. Então cuidado com esse horário de fechamento do mercado, e aqui, como a gente sempre fala, é uma base do nosso time. Uma ou outra, até 3 alterações sempre podem acontecer de acordo com os noticiários, com as escalações dos times, mas a base é essa aqui. E nós estamos na metade de novembro e ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo de barba de graça da Estúdio da Barba. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto para comemorar o título da metade do campeonato. Mas o campeão geral, aí é kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão para você chamar os amigos e colocar esse churrasco em prática, né? Então não perca tempo, se inscreva lá na nossa liga e também se inscreva aqui no canal, acione o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal, para você não perder as dicas, e também deixe seus comentários aqui, como é que tá, você vai estar no Cartola esse ano, se você está gostando das nossas dicas, está gostando dos nossos vídeos, então deixe seu comentário, sempre é bem-vindo, sugestões e críticas, mas vai lá e não esquece que é o teu time, e boa sorte na rodada, galera, valeu!